Tem que se virar alguma parada assim. Quem foi que te colocou na zaga e tirou da lateral? Cara, era uma parada que eu já tava em mente já tem um tempo, desde a época da Itália. Que uma vez eu joguei lá assim sem querer, eu fui bem pra caramba, até eu falei, tá porra. Tipo assim, fui bem, o treinador falou bem, e aquilo ficou na minha cabeça. Ele falou assim, ó, quando você estiver mais maduro, na hora certa você vai sentir que vai ser o momento de você mudar de posição. Porque a lateral, ela existe pra caramba, né? Sim. Corre pra lá, corre pra cá o tempo inteiro. E no Brasil mais ainda, porque a gente tá acostumado com o quê? Com o Roberto Carlos chegando no fundo, com o Marcelo driblando, aquela correria. Na Europa, o lateral ele é mais jogo de xadrez. O futebol da Europa é jogo de xadrez. Cada uma pecinha mexe aqui, outra ali. Máximo. Posicionamento. O Brasil é improviso, que é uma loucura. Entendeu? Então aqui, lá na Europa, o lateral ele é mais defensivo do que ofensivo. E no Brasil, o lateral ele tem que ser ofensivo, irmão. Se não for, eu fico puto. Então, só que qual que é a primeira função do lateral? Vamos ver se é bom. A primeira função do lateral? Ser bom. Não errar pênalti. Não, a função lateral ele é defender a linha lá, porque ele joga lá atrás. Uhum. Então ele é um defensor. Parte desse princípio. Ele tem que defender a zaga dele. A segunda opção é você ir para frente. Só que aqui é um pouco inverso. Aqui você tem que primeiro ir para frente para depois ir para trás. Então, assim, é uma coisa que A princípio, o lateral avança numa oportunidade. É de oportunidade, exatamente. Esse é o cenário perfeito. Então, e eu senti que aqui às vezes não ia dar muito certo e tal. E aí eu senti que cada vez mais eu estava me tornando um defensor de fato, um zagueiro de fato. Então eu fui me sentindo nessa necessidade, só que eu também não queria fazer um improviso. Tipo assim, vou fazer um improviso aqui. Não, eu queria que o treinador conversasse comigo, desse uma carta branca e falasse assim, cara, vamos. Então beleza. Então eu vou treinar, vou me dedicar, vou estudar, vou aprender, vou conversar com os companheiros, porque é uma nova função. E tudo influencia. Movimento de corpo, visão de jogo, comunicação, passe daqui e dali. Se você errar na zaga, o que tem atrás? Só o Cássio para defender. Se o atacante erra, tem várias pessoas no meio do caminho para defender o erro dele. Entende? Então aí eu tô na zona de risco, irmão. E tu vai enfrentar os caras que são teoricamente os mais habilidosos. É isso aí. É que nem quando eu era lateral na Europa. Eu enfrentava sempre os mais rápidos de todos os times, que é os caras que jogam nos lados. Eu só me fudia. Marcar Neymar, Mbappé, todos esses caras aí, você é correr em subida, irmão. Caixão e vela preta, não tem como pegar os caras. Então aí na zaga é já um pouco mais cadenciado. Então eu optei ir para esse lado porque eu acho que eu podia ter, depois de tantos anos na lateral, eu conseguiria talvez ter algum diferencial para aplicar nessa nova posição. E foi bacana. Foi 2 meses aí que eu comecei, infelizmente machuquei de novo. Mas tô bem feliz com a decisão de ter mudado de posição. Imagina se tu fosse um pouco mais velho e tivesse que tancar Romário. Romário era foda. Nossa, ele fazia os caras passar mal, né, velho? Porra! Eu lembro que até hoje aquele do jogo lá que ele tava no Flamengo, ele fez um elástico. Não, elástico é mágico. Era no Gamarra? Não sei se não lembro, cara. No Corinthians, ele fez aquele gol. Eu tinha nessa época aí uns 13 anos, 14 anos talvez, tá ligado? E porra, eu lembro do elástico, que foi no mágico. Amaral, foi no Amaral. Na Amaral? Mágico, caralho, na moral. Qual que é o elástico? Elástico é assim, imagina que o cara tá aqui com a bola aqui assim, tá ligado? Aí ele faz assim, ele finge que vai pra lá e puxa pra cá. Tá ligado. Ô, posso mostrar essa cena ali? Mostra aí. Ela, clássica. Ó, fica vendo aqui, ó, o moleque. Olha lá. Opa! Eu acho que tem no replay por trás mostra o. Caralho, é drible, rápido, sim. ele faz muito rápido. Nossa! Ele finge, ele joga pra um lado e puxa pro outro, tá ligado? Mortal, olha lá, viu? E na época acho que não se fazia. Tem vários dribles na Romário época que era não faziam tanto quanto hoje. Então você pega assim. Até você pegar. Não, obviamente, desmerecendo o Pelé, cara, mas. O Pelé sempre foi um gênio, mas a inocência que se tinha antigamente de termos de marcação era bizarro. Hoje, você vai jogar contra um time, você estuda o adversário. Você sabe tudo. Obviamente, uma coisa é você estudar, outra coisa é você fazer na prática, porque na hora do jogo muita coisa influencia. Mas você tem muita informação. Você recebe muita informação. Tipo assim, eu não te conheço, nunca te vi jogar. Se eu for te jogar contra você, com certeza uma equipe do Corinthians vai me mandar um vídeo seu e seu. Fala assim, ó, ele gosta de chutar com a esquerda e gosta de chutar com a direita. Então eu sei que no meio do jogo, eu vou proteger mais a sua esquerda para você não chutar. Então já são gatilhos. E antigamente não tinha. Então os caras faziam umas coisas assim que... Nossa, mas é muito, talvez, pela inocência de como eram... Antigamente você tá falando o quê? Pelé ou Romário? Na época de Pelé. Romário ainda começou uns malabarismos, assim. Tinha mais habilidosos. Mas na época, cara, quem fazia os dribles era o Garrincha. Naquela época, depois o Pelé que saía
costurando um ou outro, mas você não via tanto chapéu, pedaladas. Pedalada mesmo é uma coisa recente. Eu acho que isso é o natural de todo jogo, né? Ele vai evoluindo. O meta vai sempre evoluindo, vai sempre e novas hoje, estratégias e sendo hoje inventadas. chegou, eu acho que o futebol, às vezes muita gente fala, pô, futebol é chato, não tem tanto gol como antigamente. Justamente por isso. Porque é muita informação, então virou um jogo assim, não de quem faz mais gol, de quem consegue proteger mais o seu lado. Então, consequentemente, vira aquele jogo de encaixe e desencaixe, e não de improviso, belezas, golaços, goleadas. Então é raro você ver goleada hoje no futebol. Por causa que é muita informação e é evolução, né, do futebol. Sim. Por que o Brasil é improvisão, assim? Por que aqui a gente é diferente? É da natureza, velho. É da cultura. O brasileiro gosta da gambiarra. E é de verdade. Mas será que se um time brasileiro começar a jogar como um time europeu dentro do Brasil... às vezes pode funcionar, mas aí sempre vai ter o improviso ali de um habilidosinho, de alguma coisa. Porque uma coisa é você pegar, por exemplo, um time brasileiro de talentos, fazem firulas e colocar ele na Europa, o mesmo time, colocar ele na Europa, talvez ele não vai conseguir fazer nada por causa que, taticamente, o outro time vai te impedir de fazer as coisas que você fazia no Brasil. Taticamente no Brasil, obviamente, não é igual na Europa. Na Europa eles dão aula, né, de táticas, de posicionamentos, de posturas. Aqui no Brasil a gente gosta de ver o drible. A gente gosta de ver a beleza, o espetáculo. Então, automaticamente, nem todo mundo está preparado para bloquear aquele cara. Coisa que na Europa todo mundo já cresce com essa em tudo. Pô, eu tenho que bloquear o cara que é mais habilidoso, tudo. Então o cara não... Tanto que tem vários brasileiros que chegam na Europa e passam sufoco. Neymar no primeiro ano ele não foi... O Vinícius Júnior tá começando a vingar agora. Não, por causa disso. Porque ele entra num lugar diferente, num ambiente diferente. E ele não se sente confortável. Ele não consegue achar os espaços que ele achava aqui no Brasil. Porque lá, taticamente, ele é joguinho de xadrez. Irmão. Você mexer uma peça, a outra encaixa aqui. E aqui no Brasil você já consegue achar mais esses espaços para esses talentos aparecerem e virar o espetáculo. Maneiro. Então já está no nosso DNA, já está isso no nosso futebol. E eu acho que tem que continuar assim, porque é assim que é o nosso futebol, ele tem que brilhar, ele tem que ter uma beleza, ter um encanto. Senão, alegria nas pernas. Alegria nas pernas. Você acha que a gente ganha a próxima Copa do Mundo? Cara, boa pergunta. Eu não senti muita firmeza. Não, realmente, obviamente, torço. A seleção está num processo de novos jogadores, de entrosamento, de talentos. Tá vindo uma nova leva aí para conseguir estabilizar, mas é difícil, cara. É que a gente foi acostumado com muita coisa top na época de Ronaldo, sei lá, Bebetas antigas, o Kaká, aqueles caras todos. Então a Copa que eu lembro com mais carinho é de 94. Então. Eu era molecote lá assistindo na casa dos meus tios e tal. Aquele jogo difícil pra caralho contra os Estados Unidos, tá ligado? Inclusive por essa eu não esperava. Um jogo difícil pra caralho contra os Estados Unidos. Romário e Bebeto, que dupla do caralho.